Já passar. É? Então vamos começar. Can you Vamos share your screen? Doutora Letícia, tu já consegues partilhar, não é? Consigo. Vocês querem que eu compartilhe já ou quer primeiro apresentar? Primeiro apresentar. O resumindo? Então vá, vamos começar com os que estão. Os que não estão estarão a caminho, assim assumo. Pronto, temos aqui a doutora Letícia Tortola, que é especialista em nutrição e cuidados intensivos. O tema, portanto, a área onde fez a sua tese, a sua residência, se percebi bem, é convidada a partir da Royal Canin, que vem aqui representada em Angola pela Betty Fung, também. We have Jean on our left side, which is our Royal Canin face, and today she will give us the privilege of attending the lecture. She's improving her Portuguese more and more. Vamos continuar, we will continue this in a speaking Portuguese manner, mas basicamente entre os nossos convidados agora conseguimos ter também outros professores, outros colegas da medicina veterinária, e não só os estudantes da Universidade de Medicina Veterinária, da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade do José Eduardo dos Santos. Vemos a nossa doutora África, que tem sido aqui a nossa primeira comandanta para reunir os alunos, não é? E organizar e pôr as coisas no âmbito em ordem para nós podermos proporcionar esta experiência aos colegas de terceiro, de quarto e de quinto ano, ok? Vou passar a palavra à doutora Letícia para se apresentar e para começar a sua palestra quando quiser. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Eu agradeço demais, primeiro, vocês todos por estarem aqui hoje para me ouvir um pouquinho. Eu gostaria, inclusive, de aprender também muito com vocês, não somente eu partilhar as minhas informações, o meu conhecimento e a minha experiência. Além de agradecer a Dini, agradecer a doutora África, a todos os estudantes, os profissionais que estão aqui, a Ione também, por ter essa oportunidade de fazer esse intercâmbio de conhecimento. Eu acredito que é bastante rico e que traz para a gente o que nós precisamos, né? Que é partilhar esse conhecimento. Eu acredito que quando temos conhecimento, né? A professora com certeza sabe muito mais que eu disso, né? É muito gostoso a gente ter estudantes, ter profissionais que estão interessados e a gente consegue transmitir. Bom, caso eu esteja falando, vocês tenham dificuldade de entender alguma coisa, vocês me cortem, algum termo, alguma coisa, fiquem à vontade para me falar se não estiverem entendendo, tá bom? Mas eu acredito que a gente vai ter uma hora bastante incrível, com bastante informação. Eu vou compartilhar minha tela então, tá bom? Vocês me falam quando vocês estiverem vendo já. Já estamos a ver. Perfeito. Perfeito, pessoal. Bom, então a gente vai falar hoje sobre o suporte nutricional nos pacientes nos cuidados intensivos. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês antes de começar é talvez os estudantes, os que já estão fazendo estágio, né? Tem gente do terceiro, do quarto, do quinto ano, que já estão quase se formando ali para o mundo da veterinária, e os profissionais que já estão atuando, que é quando chega um paciente que vai ser internado, um paciente grave. O que às vezes a gente fala, né? A gente descobre que ele não está se alimentando, faz 3 dias, faz 5 dias que ele não está se alimentando. O que a gente faz muitas vezes? A gente fala, daqui a pouco eu vou dar as medicações que ele precisa, eu vou dar fluidoterapia, eu vou dar todo o tratamento, daqui a pouco ele volta a comer. A gente não cuida da alimentação. Quem aqui já teve esse pensamento? Levanta a mão. Alguém? Eu já. Então. Falei assim, não, deixa que daqui a pouco ele melhora. Está batendo sol aqui, peraí. Pronto. Daqui a pouco ele melhora
e ele vai comer. Eu não... E aí, o que que eu falo, né? Qual seria a frase que a gente faz? Primeiro, o animal vai melhorar e depois ele vai se alimentar, ou eu vou fazê-lo se alimentar para ele melhorar mais rapidamente. Qual dessas duas frases vocês acham que a gente vai falar aqui hoje? Está muito fácil a resposta, né? Conforme a gente está falando. Então, o que vamos fazer é isso. A gente vai aprender hoje como nós vamos alimentá-lo para ele se recuperar mais rapidamente. Então, a primeira coisa que eu quero que todo mundo aqui lembre de mim, quando for... Então, para o próximo paciente que for falar, é isso. Não vai chegar lá e vai falar, nossa, ele está doentinho, ele não está bem, não está comendo. Daqui a pouco ele volta a comer, eu não preciso me preocupar com isso, tá? Então, eu quero que todo mundo aqui mude um pouco esse mindset, essa ideia, e troque, e agora pense que ele precisa se alimentar para ele melhorar, tá bom? Vamos começar já com força total o nosso conteúdo. E aí, como que eu identifico a desnutrição, né? Será que é fácil? Será que é difícil, né? O que acontece? Na desnutrição... Espera aí, deixa eu fazer aqui. Na desnutrição, a gente tem animais que podem estar desnutridos, mas são saudáveis. Então, por algum motivo, por exemplo, um animal que ele está de rua, que ele não está se comendo, ele fica magro, né? Um animal que vive na rua. Só que ele perde primeiro a gordura e as reservas de glicogênio, com certeza. Quando eu tenho um animal doente, aí muda um pouco. Em vez de ele perder essa gordura, ele vai perder também, e até primeiro, a massa muscular. Então, eu tenho um catabolismo. Por alteração do metabolismo dele, eu vou ter uma alteração que eu vou fazer uma perda de massa muscular. Então, o que que acontece, né? Esse animal, ele não, assim, ele vai... Vocês já viram um animal gordinho, mas sem massa muscular? Quando ele está muito crítico? Existem casos que o animal tem gordura, mas ele perdeu a massa muscular. Então, às vezes, parece fácil identificar a desnutrição, a gente vê um animal caquético, mas em alguns casos, a gente vê um animal que tá com reserva de massa gorda, né? De gordura adiposa, né? Mas ele não tem massa muscular, ela perde. E quando perde essa massa muscular dos músculos, a gente tem que lembrar que a musculatura a gente vai ter no intestino, a gente vai ter no coração também. Então, outras fontes, né, de proteína no corpo acabam se perdendo. Então, o animal, ele vai ser consumido muito mais proteína do que a sua própria gordura corporal, tá? E isso é o que a gente chama do catabolismo proteico. E essa é uma síndrome, então, que ela resulta nesse balanço energético negativo. O que significa? Quando a gente pensa em alimentação, a gente vai ter que pensar numa balancinha. Tudo que o animal consome para tudo que o animal gasta. Mesmo que ele consuma, ele está gastando muito. Esse catabolismo por conta dessa doença, independente da doença que ele tem. Aqui a gente está falando de qualquer paciente crítico. Ele pode ter um problema gastrointestinal, problema cardíaco, um problema oncológico, tá? Então, qualquer problema renal, qualquer problema que ele tiver, ele tem essa alteração no metabolismo, que ele vai ter essa perda adicional de proteína da musculatura. E ele já não tem um consumo de alimento. Então, fazendo o quê? Fazendo com que ele perca essa escassez aí, essa massa muscular. Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente olha um paciente, quando ele não está se alimentando. Ele chega para a gente crítico, tá bom? E, então, ele vai ter a anorexia, aí eu vou ter esse hipermetabolismo que eu contei para vocês, que vai ter essa perda adicional aí, mais do que o normal,
tá? Do que um paciente que, por exemplo, ele está vindo para uma vacinação, que ele está magro, né? Ou porque eu falei, um paciente de rua, que é outro caso, então eu tenho essa perda. Mas a gente tem que lembrar que ele tem baixa imunidade. E ele está num ambiente que pode estar contaminado com doenças infecciosas, por exemplo, que é um hospital veterinário. Então, eu tenho esse problema no sentido de que ele pode adquirir outras doenças, porque, por exemplo, a proteína ela é necessária, inclusive, para a produção de hemácias, para a produção de anticorpos. Então, se eu não tenho essa proteína que está ingerindo e ele está usando essa proteína do corpo como fonte de energia, eu vou ter menos anticorpos produzindo, menos hemácias produzindo, menos albumina sendo produzida. Então, eu posso ter, por exemplo, uma hipoalbuminemia em decorrência de uma desnutrição. Eu posso ter uma anemia em decorrência dessa desnutrição, e algo que a gente às vezes não consegue medir, eu vou ter uma quantidade menor de anticorpos para combater todas essas doenças, por exemplo, né? Então, eu preciso, olha como a nutrição está sendo importante nesse momento. Então, eu estou contando para vocês todos os problemas de a gente não alimentar, ou melhor, esperar para alimentar. Ah, espera ele comer sozinho, que ele vai ficar bem. Vocês estão vendo o tempo de recuperação de uma doença dele, dessa doença que ele está? De novo, seja qual for a doença, ela vai ser muito, muito mais demorada caso a gente não dê um suporte nutricional precoce, tá? Então, a palavra é muito isso. E aí, o que acontece? Muitas vezes, então, a gente vê um caso de um cão ou de um gato desnutrido e a gente consegue ver que ele está desnutrido. Só que o nosso ponto como profissionais médicos e veterinários clínicos é prevenir a desnutrição. Então, como que nós vamos atuar com antecedência, já assim que nós recebemos o paciente? A gente se preocupa em descobrir qual é a doença, em dar medicação, mas tem que estar dentro do nosso protocolo, suprir as necessidades nutricionais desse animal, tá? Então, muitas vezes, a gente omite a gente é omisso nessa parte. Então, nós precisamos também tomar cuidado com isso, tá? E aí, eu vou mostrar essa tabelinha. Gente, não precisa copiar essa tabela, porque no final eu tenho um presente para todos vocês que estão participando da nossa palestra. E eu vou dar para vocês um super presente que vai ter todo esse material. Já estou contando para vocês. Então, não se preocupem em copiar, por exemplo, essa informação, tá? Vai ter todo mundo aqui vai ganhar presente por estar prestando atenção. Se estiver prestando atenção, que eu vou ficar de olho, hein, gente? E aí, a professora está mais de olho do que eu. E aí, gente, o que acontece? Olha que extremamente importante. Eu recebi um paciente agora. Alguém aqui, normalmente, o proprietário, o dono, o tutor, ele chega na nossa clínica, dificilmente o paciente está um dia sem comer e ele leva na clínica, não é verdade? Normalmente, ele espera alguns dias para ver se ele melhora sozinho, para depois levar. Ele fala, ai, vamos tentar, né? Ai, tenta alguma coisa, tenta outra. Então, quando ele chega para a gente, normalmente ele já está pelo menos 3 dias sem se alimentar, em anorexia, ou às vezes até em hiporexia, né? Então, a gente tem que entender que quando chega, a gente não tem que esperar, por exemplo, 3 dias sem ele comer para depois intervir nutricionalmente. A gente tem que pensar que teve todo um processo antes de ele chegar na sua clínica, no seu hospital veterinário. Por isso, a gente precisa agir imediatamente. Claro, com ressalvas, com cuidados. Eu vou contar para vocês quais são esses cuidados. Não é simplesmente dar uma quantidade gigantesca de alimento para ele assim que ele chega, que também é perigoso. A gente não pode dar muito, mas também não pode dar nada. Então, nessa tabela, eu mostro um pouco para vocês quando eu tenho risco baixo, risco moderado e risco alto
que eu preciso intervir nutricionalmente o mais rápido possível, principalmente no risco alto. Vocês veem que se eu tenho NER, é necessidades energéticas de repouso. Eu já vou contar para vocês esse cálculo, tá bom? Mas é uma quantidade que o mínimo que ele precisa, se ele estiver em repouso, para não ter perda. Para aquela balança de quanto ele come, para quanto ele consome, ele gasta, ela fique equilibrada, tá bom? Isso é o NER, necessidade energética de repouso, para ficar mais fácil. Então, aqui a gente consegue ver que se ele não está se alimentando, por exemplo, menos do que 80% dessa necessidade de 3 a 5 dias, já é um risco moderado. E se é mais de 5 dias por isso, é um risco alto. Mas quantos de nós pegamos isso? A anorexia há mais de 3 dias, há pelo menos 3 dias. Já é um risco elevadíssimo, tá bom? E essa informação não sou eu que estou passando. É um guide, um consenso do ASAVA, né? Que é mundialmente a Clínica de Pequenos Animais, né? Tem um compêndio que faz com que a gente siga informações de nutrição, tá bom? E quais são o que a gente precisa fazer. Eu não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar desse guideline, mas eu vou também mandar para vocês, inclusive nós temos a versão em português disponível, tá? Eu vou disponibilizar para vocês também no final. E pensando que se tiver vômito e diarreia ou perda de peso, a gente também tem que intervir muito rápido, porque eu tenho uma perda, por mais que ele esteja consumindo, eu não necessariamente ele está absorvendo o que ele precisa, né? A hipoalbuminemia, como eu comentei com vocês, é um sinal de desnutrição também, pode ser um sinal. Inclusive, tem alguns cães ou gatos, principalmente cães, que têm ascite em decorrência dessa desnutrição, que são casos muito graves. Mas o nosso ponto aqui é não deixar chegar a isso, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. O score de condição muscular e o score de massa muscular, segura essa informação um pouquinho, que eu já vou contar para vocês o que são, e vocês vão ter mais informações, caso vocês ainda não conheçam, mas tem chance de vocês já conhecerem também, tá bom? E aí que traz para a gente essa importância da nutrição, né? Então, olha, gente, que informação extremamente importante que eu quero trazer para vocês, né? 73% dos gatos e dos cães hospitalizados sofrem déficit de energia. Quem aqui fala para mim que esse número, se bobear, não é maior, hein? Quem? Quantos de nós, né? Déficit de energia, aquela necessidade de repouso. Eu acho que esses 27% aí que tem, deve ser tudo castração, deve ser labrador, deve ser beagle, não deve ser cães, né? Deve ser só esses casos que são cirurgias eletivas, por exemplo, né? Não deve ser o animal do paciente crítico, porque todo paciente crítico dificilmente ele come, tanto que é um dos primeiros sinais clínicos que o tutor já percebe, né? É um dos primeiros sinais, ou se ele está muito desanimado, se ele tem apatia. E aí, tem essa outra informação bastante importante, que apenas 6,6% nesse estudo aqui do Molina, 6,6% dos 490 cães hospitalizados consumiram as necessidades energéticas recomendadas, né? Então, aqui foi mais ainda, e 18 deles tinham um peso ideal de manutenção, 18% deles. A gente também vê, é impressionante como um paciente crítico perde peso muito e muito rápido, tá? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. E tem esse estudo aqui que eu quero contar para vocês, que é o professor, esse Márcio Bruneto, ele não está mais entre nós, ele é um professor que se pesquisou muito, o grupo dele ainda pesquisa muito sobre nutrição clínica. Então, caso vocês tenham interesse, esse é um profissional que eu recomendo muito. Esse é um outro profissional que também é muito bom, que é onde eu fiz
foi meu orientador de mestrado e de residência, também é muito bom, são profissionais, grupos de nutrição no Brasil, eles são bastante fortes, tá? E ele fez um trabalho, foi na residência dele, no mesmo lugar que eu fiz residência, para mostrar a intervenção, ele fez um estudo retrospectivo para mostrar como a intervenção nutricional ela faz diferença na sobrevida e na taxa de internamento desses pacientes, tá? Então, talvez vocês percebam isso na prática. Quando o animal se alimenta, a gente acha que ele está melhor, né? Então, só que neste caso foram feitas alimentações também por tubos, por sondas, que eu vou contar um pouco para vocês, não só alimentação voluntária. E neste caso, olha a quantidade de cães, 467 e 55 gatos. E de todos os animais, desses mais de 500 animais, dos que se alimentaram com alimentação oral e involuntária, 92,9% receberam alta hospitalar. O que significa isso? Significa que, normalmente, quando o animal está comendo voluntariamente, né, não forçado, gente, a gente nunca força o alimento, isso pode causar pneumonia aspirativa. Não esqueçam essa parte de forçar alimento com seringa, tá? Isso aí é perigoso. Gatos, então, a gente tem um estresse muito grande se a gente fizer isso, e eu posso comprometer ainda mais a saúde dele, tá? Então, esses animais, essa notícia de 92% que receberam alimentação oral e voluntária apresentaram alta hospitalar, é o nosso dia a dia, né? Por quê? Se o paciente está comendo, a gente sabe que ele está bem, né? Comendo voluntariamente. Então, a probabilidade de ele ir para casa é muito grande, né? Então, esse é um dado que a gente sabe na prática. Mas tem muitos que não comem voluntariamente. Então, teve uma quantidade que recebeu alimentação enteral. Enteral, seja por sonda nasoesofágica, por sonda esofágica ou sonda gástrica, mas principalmente sonda nasoesofágica e sonda esofágica. Então, ele não estava comendo por livre e espontânea vontade, de forma voluntária, mas foi feita uma alimentação assistida para ele, tá? Neste caso, 70%, mais que 70% teve alta. Então, esse é um dado muito interessante. Então, o quanto mostra para a gente o quanto a alimentação assistida, ela realmente vai fazer a diferença na vida desses animais, tá? E quem não recebeu a ingestão inadequada de calorias, somente 38% foi mandado para casa. Então, por quê? Porque a gravidade da doença, às vezes, está relacionada com essa ingestão. Ele não recebeu tudo o que precisa, porque ele estava, talvez, muito grave, com vômito e diarreia, e a gente não conseguia dar a quantidade de calorias que ele precisa, que a gente tem que fazer com cuidado, ou, por algum motivo, também a gente não conseguiu dar esse suporte, e ele estava muito ruim, mostrando que a relação do paciente crítico, se ele está... Se ele vai ter o prognóstico dele, ele está relacionado também com a alimentação dele, tá bom? Por isso, gente, eu não preciso mais falar para vocês, eu acho que eu consegui convencer vocês nessa primeira parte da nossa palestra da importância da nutrição. Se de tudo que eu falar aqui, vocês simplesmente pensarem que o animal precisa comer para melhorar, eu já vou ficar feliz. Eu já fiz a minha parte na palestra de hoje, tá? Então, a gente precisa pensar isso. Como a gente vai fazer? É um desafio também, com certeza. A gente tem que ter experiência, a gente tem que... A gente trabalha muito. Eu já fui clínica na residência, mas vocês que são clínicos, vocês estudantes que vão para essa vida, sabe o quanto trabalha, o quanto é exaustivo, cansativo, muitos animais. Às vezes a gente não tem todos os recursos disponíveis, mas a gente tem muito amor, né? Então a gente tem que transformar esse amor que a gente tem também nesse trabalho, né? Mas eu entendo o quanto é cansativo a vida de clínica, tá bom? Por isso, então,
que a gente vai cuidar da nutrição. Então, todas essas características, né, são relacionadas com a importância da nutrição, tá bom? E aí eu internei o paciente. Esse paciente está doente, eu acabei de interná-lo. O que eu vou fazer com ele para suprir a necessidade nutricional dele, né? Se ele for um paciente que internou, com certeza, paciente saudável, que já está se alimentando, ele não é um paciente crítico. Então, a gente não vai precisar tanto se preocupar com ele, se ele está menos de 24 horas, se ele está comendo. Então, esse paciente que está menos de 24 horas e não é um paciente crítico, esse é mais tranquilo. Ai, se todos os pacientes fossem assim para a gente, hein, pessoal? Seria tão mais fácil. Mas a gente sabe que a realidade não é isso, né? O que a gente mais tem? Quem aqui dá plantão, né? Quem dá plantão é pior ainda, né? Vocês dão plantão de madrugada, trabalham de madrugada, atendem casos de madrugada também. Isso, com certeza, é muito mais... vem os casos que não vêm para vacina, né? Vêm os casos mais complicados, né? E aí, o que acontece? São esses pacientes aqui, que vão ficar mais de 24 horas ou necessitam de um manejo nutricional específico. E a primeira coisa que nós vamos fazer com eles é uma avaliação nutricional. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês dessa avaliação nutricional, tá? A primeira, então, como a gente vai fazer essa avaliação nutricional, é a gente tentar seguir esses passos quando a gente vai pensar em nutrição. A gente vai determinar a condição nutricional do paciente, que é essa avaliação nutricional. A gente vai estimar as necessidades desse paciente, tá? A gente vai selecionar a dieta e a via de administração e conduzir o programa nutricional. Então, eu vou contar um pouco para vocês de cada uma dessas etapas, tá? A começar pela determinar a condição nutricional do paciente. Como que nós vamos fazer isso, né? Eu comentei com vocês que existe um guideline. Esse guideline aqui, que é de nutrição, tá? Que foi criado aqui pelo consenso de veterinária de pequenos animais. Eu não sei se vocês já viram esse guia, mas eu recomendo que quem não viu, principalmente os estudantes, que talvez ainda não conheçam, entrem. Eu vou mandar, no final, eu vou disponibilizar para vocês o QR Code, né, o link com para quem ainda não conhece. E lá também a gente tem várias informações de nutrição. E o que ele fala nesse guia? A primeira coisa que ele começa a contar para a gente é o seguinte, que existem alguns parâmetros vitais toda vez que a gente recebe um animal, que é o nosso exame clínico, não é verdade? Quando a gente vai pegar um animal, a gente faz a anamnese, veja o histórico desse paciente, conversa com o tutor, o proprietário do cão e do gato, e logo na sequência a gente vai examinar o paciente. Quando a gente vê um paciente crítico grave, a gente faz tudo junto, né, numa emergência, porque a gente já tem que dar todo o suporte para esse paciente. E neste caso, a primeira coisa que eu começo a fazer é o quê? Eu vou aferir a temperatura corporal, eu vou ver a respiração desse paciente, eu vou ver o pulso, eu vou ver a dor dele, o grau de dor dele, né? E tá bom. Eu só vejo isso, vejo mucosa, vejo hidratação, né, desse paciente. E hoje já é considerado um 5º parâmetro vital a fazer avaliação nutricional. Então, todos nós aqui precisamos, na verdade, avaliar nutricionalmente todos os pacientes que passam pela gente, tá? Então, esse tem que ser um parâmetro, e a gente tem que anotar esses parâmetros para poder fazer essas comparações ao longo das consultas ou durante a internação, tá? Então, é bastante importante nós termos isso em mente, porque para dar o suporte nutricional adequado, eu primeiro preciso fazer a avaliação nutricional adequada, tá bom? E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é pesar o paciente.
Gente, parece uma coisa simples, mas eu conheço no Brasil várias clínicas que não pesam o paciente. E isso aí é um absurdo. Por quê? Porque principalmente por conta da medicação. Começa pela medicação. Eu não posso estimar o peso desse paciente e ver quanto de medicação eu tenho que dar. E lembrando que tem que ser balanças boas, tá? E tem pacientes como esse aqui, que é um gatinho muito novo, que não necessariamente ele vai conseguir ser pesado numa balança grande. A gente sabe disso, porque ele tem gramas, ele não tem quilos. Então, eu preciso ter em todas as clínicas, é um item obrigatório, uma balança também, uma balança pediátrica. Exato, uma balança pequenininha. Além de uma balança calibrada grande, tá bom? Aquelas balanças que a gente usa no banheiro, aquelas balanças pequenininhas para a gente, elas não vão colocar o animal direito e tem muita gente que faz o quê? Segura o animal, pesa na balança, depois só sai, se pesa e subtrai. Mas elas não são precisas. Caso nós tenhamos, seja a única opção que nós tenhamos, tá tudo bem. É melhor do que não ter. Mas, quanto mais preciso, mais importante. Por quê? Porque essas avaliações, pensando na nutrição, é quando eu vou saber se essa necessidade energética diária, que eu falei que é a NED, como que eu vou calcular? A partir do peso, tá? Então, eu preciso realmente disso. E uma coisa aqui, eu quero saber quem já cuida de paciente, quem já é veterinário formado, ou até os estudantes que já fizeram estágio. Quantas vezes a gente vê o paciente pesado, internado pesado diariamente na correria? A gente não pesa. Mas é importante pesar também, né? Nós temos insistido muito nas nossas fichas de treinamento e os meninos que estão aqui da Vetify, da CBL, não me deixam mentir. O peso é diário, especialmente nos neonatos, nos pequeninos, mas a pesagem é diária. É claro que maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. Eu estou chata por alguma razão, meninos. Têm que abanar todos com a cabeça, que estão aí a ver os verdinhos. É maravilhoso. Um paciente que está aqui internado 4 dias, 8 dias, temos nem que seja para perceber quando é que ele tinha, quanto é que ele tinha quando entrou e ao 4º dia quanto é que está. Isto se for num cão de 30 quilos, se calhar não nota muita diferença, mas num parvovirótico pequenino. Exato. E a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, num parvovirótico, Ione, porque às vezes ele tá desidratado e a gente tem um peso, e aí no dia seguinte, principalmente um filhote, ele muda totalmente, então a gente tem que rever, ou às vezes eu tenho, por exemplo, muito líquido intraintestinal, estomacal, e às vezes se a retirada desse líquido, né, ou depois, por exemplo, de uma diarreia, ou tiver algum problema, ele também, o peso muda. Então, é muito mais crítico ainda em pacientes neonatos ou muito pequenos. Então, às vezes, gramas, né, a gente precisa cuidar de gramas, porque se ele não estiver ganhando peso ou estiver perdendo, a intervenção tem que ser maior ainda, né? Então, que bom, Ione, é porque realmente é algo que tem que fazer parte, tem que estar na ficha de internação o peso dele. Então, esse é o mínimo, né? O peso é a primeira coisa que a gente vê. Só que a gente já viu aqui, hoje, que o peso, ele não diz tudo, né? Ele é um dos pontos. Então, a outra coisa é o score de condição corporal. Todo mundo aqui já conhece o score de condição corporal? Eu acredito que sim, né? Score de condição corporal já é mais distribuído por todo mundo, né? Só que é uma coisa que muitas vezes a gente conhece, mas não faz. E a gente tem que pensar que o score de condição corporal, a gente só consegue saber realmente fazendo na prática, fazendo várias vezes e palpando o cão e o gato. Não adianta a gente olhar ele de longe e achar que ele tem um score 5, score 4. A gente tem que palpar, a gente tem que ver as costelas dele, por exemplo. Se ele estiver aqui, igual aqui, com as costelas todas aparecendo,
Esse aqui é fácil. Que score que a gente acha que é? Aqui é mais ou menos 1, 2. Exato. Se ele Talvez. tiver, por exemplo, aqui, que eu consigo, se a gente colocar a mão aqui, aqui eu sinto as costelas, um pouco mais, talvez o score 3. Aqui, ó, mais ou menos a gente sente a costela, mas a gente não vê, como se fosse a costela. Então, aqui é mais ou menos o score 4 e 5, que é o que a gente quer. E se a gente colocar para cá, ó, a gente não sente nada, sente mais gordinho. E seria o score 7, 8. Isto é muito divertido, é muito giro de ensinar aos donos, de explicar com a mão. Não sei se estão todos a perceber e se conseguem ver bem. É uma analogia muito interessante. É, Aqui é o score 1, 2, depois aqui. isso. Aqui 3, aqui 4 e aqui 5, 6, que eu não sinto mais a 2, costela. 3. E tem gente que é interessante. Tem uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, em Jaboticabal, que é o que eu falei que onde tem mais a parte de nutrição, que fizeram o seguinte, fizeram o tutor, o dono, o proprietário, mostraram essa figura e falaram qual é ensinaram como ele fazia, fale para a gente o score do seu cão, ou do seu gato. E aí depois ele deu uma nota. O médico veterinário fez a mesma coisa. O que vocês acham que deu, né? O tutor sempre, eu falo que eles são vós, não são pais. Por quê? Porque eles sempre acham que está magro. Eles não veem que ele está gordinho. Então, ele sempre dava um score corporal menor do que realmente era. Eu brinco, quem aqui já viu o labrador com score 4? É só filhotão, é raro. Eu tenho um pug. Meu pug tem score 4, juro, gente. É impossível. Vocês podem achar que é impossível, mas eu sou muito chata. Ele fica do lado ali do prato, ali pedindo o tempo inteiro, mas eu não dou. E aí, ele come um alimento light da Royal Canin, mas mesmo assim, tenho que segurar muito. Por quê? Porque, em geral, o tutor... E já falaram para mim que, nossa, como ele está magro, ele passa fome. E isso é muito comum. Claro que no paciente crítico, a gente não está falando disso, a gente está falando do contrário. Nós vamos encontrar mais pacientes com score de condição corporal baixo. Eu não sei se vocês têm esse folder em português, mas também eu vou disponibilizar para vocês. Vocês podem imprimir, colocar na clínica, o pessoal também, os estudantes também podem ter no computador, no celular, para sempre que precisar, vocês podem olhar e conferir. E treinar, gente, vocês que são estudantes, é isso, é treino. Pegou um animal, eu quero que vocês façam no cães de vocês e da família. Primeiro, vocês vão testar na família de vocês, nos cães da família, e depois ir testando conforme vocês vão fazendo. Para quê? Para se tornar uma rotina de trabalho mesmo, tá? Então, a gente tem que colocar, assim como todo mundo que recebeu um cão na clínica vai fazer o quê? Vai aferir temperatura e vai pegar um estetoscópio e vai ver respiração e vai ver o pulso, vai ver a quantidade de frequência cardíaca. Score de condição corporal tem que estar na lista, tá bom? Independente se é paciente. Ai, perfeito. Amo. Todos os pacientes que vêm para fazer o que quer que seja, nós fazemos a avaliação da condição corporal e se achamos que está abaixo, normalmente até tentamos ensinar os donos, é para eles em casa conseguirem ter uma noção de se estão a dar a ração a mais ou se estão a dar a ração a menos, para conseguirem mantendo alguma noção. Isso, eu gosto também de falar da cinturinha, né? Da cintura. Se começa a cintura a perceber que já não tem sinal de que precisa dar uma controlada. A gente não faz isso com a gente? Quando a gente está com uma calça e a calça não começa a servir direito? Eu estou nessa situação agora, mas tudo bem, deixa quieto. E aí, então, eu fico pensando, eu preciso, né, segurar minha boca. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer com eles também. Quando a calça deles já não está servindo, né? A gente precisa também conversar. E é nossa responsabilidade conversar com os donos, né? Nós, como os médicos veterinários, a medicina integrativa, nós precisamos conversar com eles sobre tudo. E esse aqui, vocês conhecem? Score de massa muscular? Esse ele é menos conhecido do que o score de condição corporal, talvez um pouco mais difícil de a gente entender.
E eu vou tentar ajudar vocês. Aqui, o 0 é o animal muito magro, tem massa muscular, já caquético, então eu perdi massa muscular, e o 3 é o normal, tá? E aqui são os pontos que a gente consegue ver onde a gente vai palpar. Um dos mais fáceis é aqui. A gente vê um paciente muito magro aqui no temporal, a gente consegue ver se ele está magro ou não. É um dos lugares mais fáceis. Magro não, sem massa muscular. De novo, pessoal, eu já vi paciente crítico, dependendo da doença debilitante, que ele tem score de condição corporal normal ou até acima e score de massa muscular ruim, tá? Então, por isso a gente tem que olhar. Isso aí também é um sinal que é bastante importante para a gente prestar atenção. E vamos tentar fazer de um jeito mais fácil. Eu quero que todo mundo sorrindo aqui, porque eu vou contar para vocês. Quando a gente está sorrindo, aqui, ó, não fica gordinho? Aqui é como se fosse o score 3. Tem o dedo e a pessoa palpa aqui, ó. Quando a gente vai sentir o cachorro, ele tem que estar gordinho assim. Depois vocês treinam no cão e no gato de vocês. Quero ver todo mundo sorrindo aí, fazendo assim. Aí, vamos lá. No score 2, ele já perdeu um pouco de massa muscular, não perdeu? Como que a gente vê? Aqui, ó. Aqui a gente vê que perdeu um pouquinho de massa muscular, tá? Tem menos, né? Aqui é mais gordinho, aqui é menos. Talvez eu seja mais gordinha do que vocês, dependendo de alguns aqui. Aqui. Aí, ele perdeu mais, ele tá no 1. Ele tá aqui, ó. A gente pega aqui, a gente sente uma fina camada de gordura, né? A gente sente uma fina camada de massa. E aqui seria o 0. Você tá vendo que aqui a gente não sente nada. É quase que, claro, no animal de novo, a gente tem que treinar, isso aqui é só para a gente lembrar. Então, 3, 2, 1, 0. Então, tem que sorrir, gente. Se não sorrir, não dá certo. Ó, se sorrir, fica duro aqui, ó. Sorrir. Então, a gente pode treinar aos poucos fazendo isso. É uma tática. Funciona? Ué, é uma forma de a gente, inclusive, aos poucos ver. Lembra, gente, score de massa muscular também tem que ser feito. Então, pesar, ver score de condição corporal, score de massa muscular. É super importante. E aqui, olha um pacientinho, gente. Quantos de vocês a gente vê por aí, né? Quantos desses a gente vê? Aqui a gente consegue ver, né? E uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, tá vendo que esse aqui não está aparecendo as costelas? Então, o score de condição corporal dele não necessariamente é um 1, é um 2, né? Mas, olha o de massa muscular. Então, a gente tem que prestar atenção. É claro que esse paciente também eu consigo ver de forma muito clara. Por isso que a nossa função é tentar também olhar esses pacientes que, antes de fazerem isso, para a gente pensar na prevenção e olhar isso. E vale a pena ressaltar que a gente não pode esquecer que se o músculo estriado dele, né, a musculatura dele, perdeu tudo isso por conta dessa caquexia, né, proteica, essa perda por essa desnutrição calórico-proteica, imagina como que tá os outros órgãos. O músculo cardíaco, o intestino, eu posso ter atrofia das vilosidades da minha intestino, eu posso ter uma dificuldade de absorção dos nutrientes, então por isso que eu não posso simplesmente dar um monte de comida. Aqui no Brasil a gente fala que é quase dar uma feijoada, né? A gente dá um monte de comida pesada para ele, um alimento de uma quantidade grande de uma vez só, porque ele não tem essa capacidade de absorção. A única coisa que eu vou conseguir é um desequilíbrio hidroeletrolítico desse paciente, e eu vou ter, por exemplo, uma diarreia, eu vou ter uma hiperfusão neste intestino, e a gente tem que tomar muito cuidado com esse paciente. Então, não é para a gente alimentar nada. Desliguem os microfones, colegas, os participantes. Quando precisarem de falar, ligam novamente, por causa do ruído de fundo, está bem? Doutor Abreu, doutor Mário, os colegas, quando quiserem falar, ligam o microfone, está bem?
para não ouvirmos com interferência. Desculpe interromper, doutora Letícia. Vou desligar o meu microfone também. Imagina, pessoal. E aí, gente, falamos do score do peso, do score de condição corporal, score de massa muscular. E eu falo que esse pessoal da nutrição adora colocar score em tudo, colocar número em tudo. Coloca até nas fezes. Então, tudo tem número, gente, até as fezes. Quem aí já viu score score fecal? Né? Vocês já viram o score fecal? Mais um número aí, né? Eu fico brincando com meu marido, né? Meu marido não é veterinário. Aí meu cachorro vai sair para passear, e se ele faz junto, olha, o cocô dele foi score 4, foi score 3. Até meu marido já está sabendo os números das fezes, dos score fecal, de tanto eu falar isso para ele. Então, olha como a gente influencia todo mundo, né? Isso é importante, né? A gente sabe que muitas vezes o dono adora mandar foto de cocô para a gente, né? Para os clínicos. Né? Então, o que mais tem é foto no celular das pessoas de vômito e de cocô. E essas fezes, né? Realmente é importante a gente saber, porque a gente consegue ver, claro, né? Neste paciente crítico, se ele tem um comprometimento da absorção, tá? Eu também vou mandar para vocês um material que tem esse score fecal para vocês também avaliarem, caso vocês não tenham ainda, tá bom? Que também tem desde as fezes líquidas, diarreia, até as fezes bem endurecidas, que também é um problema muito sério. Mas, em geral, o paciente crítico, às vezes, dependendo do paciente, a gente vê mais isso daqui. E a fazer essa avaliação diariamente também do score fecal e colocar essa informação no prontuário, na ficha de avaliação da internação, também faz a diferença. Principalmente quando a gente tem troca de médicos veterinários, de um plantão para outro, de um atendimento para outro, para ele saber o que está acontecendo. Então, vale a pena, sim, a gente fazer esse cuidado do score fecal, tá bom? E, claro, que não deixa de ser importante, essa gravidade dessa doença, né? Então, também é um ponto a se considerar. Se ele tem vômito, se ele tem diarreia, se ele tem, né, a falta de apetite, a gente tem que colocar isso no prontuário, o quanto ele está se alimentando, se ele se interessou por algum alimento, né? A gente tem que olhar sempre a cavidade oral, fazer a inspeção da cavidade oral para ver se tem alguma coisa obstruindo. Os dentes, gengivas, tem alguma gengivite, gatos, né, podem ter alguma gengivite que pode estar com algum problema. Então, a gente tem que pensar no paciente como um todo. Por mais que ele tenha, por exemplo, uma doença cardíaca, por exemplo, eu tenho que olhar a boca dele, porque ele pode ter também outro problema, né? E ele pode estar deixando de comer não somente pela doença principal, né? Por exemplo, a gente sabe que pacientes com doença renal crônica, ele pode ter estomatite, né? Ele pode ter lesões ulcerativas na boca. Então, isso também pode ser um fator aí que pode prejudicar a ingestão voluntária. Dessa forma, então, a avaliação da doença, da cavidade oral, também é muito importante, tá? E aí a gente estima as necessidades energéticas do paciente. Então, essa é a conta que a gente faz. Então, primeiro, a gente tem a conta da quantidade de alimento, mas neste caso, por exemplo, na embalagem dos alimentos da Royal Canin, a gente tem uma quantidade de alimento lá para o paciente pelo peso dele. Para pacientes críticos internados, a gente não segue essa quantidade. A quantidade é menor. Então, a gente vai ver quantos quilocalorias tem no alimento e vai fazer a partir também desta conta. É sempre 70 vezes o peso atual elevado a 0,75. Se vocês tiverem dificuldade em elevar 0,75, a calculadora de vocês, quando vocês viram ela fica uma calculadora científica. E vocês conseguem colocar o 0,75. Ou vocês podem fazer no Excel, quem aqui domina o Excel, colocando o acento circunflexo. Coloca o número igual, 70, VX, aí o peso com acento circunflexo. Aí coloca entre parênteses. E isso também dá, tá? Dá para deixar até um programa no Excel para fazer facilmente. E aqui um exemplo da Fiona, de 8 quilos.
se ela está anorexia há 3 dias. Então, eu tenho que dar 70 vezes o peso corporal dela elevado a 0,75. 70 vezes 8 elevado a 0,75. 8 elevado a 0,75 é 4,6. O peso metabólico, que é esse peso corporal elevado a 0,75, é diferente do peso corporal. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer uma medicação, a gente usa o peso corporal, não o peso metabólico. Mas o peso metabólico é diferente, o quanto o animal, quantas quilocalorias ele tem que ingerir por quilo. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um pincher e eu tenho um São Bernardo. Eu tenho um pincher de 1 quilo, 3 quilos, 5 quilos, bem pequenininho, um São Bernardo de 80 quilos. O metabolismo dos dois é igual? O que vocês acham? Provavelmente não. Não, né? A frequência cardíaca dos dois é igual? A frequência respiratória? Quem é mais agitado? Quem vocês acham que tem um metabolismo maior? Mais acelerado, na verdade. O pincher, né? O pincher tem um metabolismo mais acelerado. É a mesma coisa que a gente pensar um beija-flor e um elefante. Quem tem um metabolismo mais acelerado? O beija-flor. Porque imagina, para ele se manter, ele precisa de muito mais quilocalorias por peso vivo do que por peso corporal do que um elefante. Então, um São Bernardo precisa de menos calorias por peso corporal do que um pincher. O pincher precisa muito mais quilocalorias, muito mais energia. Por isso que a gente transforma o peso corporal em peso metabólico, que dá menor. E, por exemplo, e esse valor, ele faz essa conversão para alterar o metabolismo, tá? Leva em conta o metabolismo. Então, por exemplo, um animal de 5 quilos, se ele comer 50 gramas, um animal de 50 quilos não vai comer 100 vezes mais, 10 vezes mais, né? Ele vai comer menos, umas 6 vezes, mais ou menos. Não é proporcional igual à medicação. Por conta disso, porque o metabolismo deles é diferente. Neste caso, fazendo essa conta, daria 333 quilocalorias por dia. Aí, aqui a gente está fazendo o alimento recovery, que é um alimento líquido, né? Alimento em lata, que é específico para isso, da Royal Canin, tá? E aí, se eu dividir o alimento pela quilocaloria, pela energia metabolizável do alimento, isso vocês conseguem ver na embalagem, eu acredito que na embalagem de vocês tem, aí a Ione pode confirmar essa informação, se tem a quantidade de quilocalorias, e aí dá a quantidade em gramas de alimento por dia, tá bom? Essa seria a necessidade energética de repouso desse animal, tá? E aí eu posso fazer 4 vezes por dia. Lembra que o manejo é muito importante. Quantas vezes por dia também eu vou fazer? Eu vou ter que dividir várias e várias vezes, tá bom? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente tem um negócio chamado síndrome de realimentação, que eu já comentei com vocês. Se eu der toda essa quantidade, que parece pouco para um animal que está vomitando, que está com anorexia há 3 dias, tem estomatite e úlcera na boca, eu posso ter um risco de causar essa síndrome da realimentação, que pode ser pior ainda para ele do que melhor, tá? Então, eu preciso tomar muito, muito cuidado com esse tipo de paciente, tá? Por quê? Porque eu posso ter hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, e eu tenho alterações clínicas que podem levar a aumento de mortalidade, probabilidade de mortalidade nesse paciente. Então, gente, alimentação, a gente precisa dar para esse paciente, com certeza, mas a gente tem que ter algumas ressalvas, tá bom? Por conta disso. Por isso, esse é o quadro que eu quero, vai ter para vocês disponível esse quadro no material que eu vou dar para vocês, mas a gente tem que prestar muita atenção. Deixa eu voltar aqui, dessas 256 gramas por dia que ele tem que comer, que eu calculei, no primeiro dia, ele está com anoréxico há 3 dias. No primeiro dia, eu vou dar 1/4 dessas necessidades. Então, eu vou dividir esse 200 por 4, vai dar mais ou menos uns 50 gramas aí, 50, 60 gramas, só no primeiro dia. Então, é bem pouquinho. Tá? A gente precisa alimentá-lo para ele melhorar, mas a gente tem que tomar cuidado para não alimentar muito neste começo. Então, eu vou, aos poucos, aumentando essa quantidade, dependendo do tipo do paciente, tá bom? Então, é bastante importante a gente cuidar também dessa parte.
E aí, a gente tem que selecionar a dieta e a via de administração. Obviamente, alimentação oral, voluntária, é o que a gente mais quer, tá bom? É a primeira coisa que a gente vai tentar fazer isso com o paciente. E, assim, o serviço de nutrição da residência que eu fiz, a gente tem um negócio que a gente chama de bandejinha. Uma bandeja que a gente, como se fosse aquela que coloca areia de gato, granulado sanitário de gato, a gente coloca vários tipos de alimento. A gente usa muito creme de leite, que tem bastante gordura, energia, e eles gostam. A gente dá alimento úmido, diferentes texturas para ele, patê, cubos ao molho. A gente dá o alimento seco, a gente mistura a ração com creme de leite, vários tipos. E a gente oferece para ver se ele aceita alguns deles, porque o apetite está seletivo. É uma tática que vocês talvez possam fazer, caso vocês tenham essa possibilidade. Tentar sempre oferecer para o pet esse alimento. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar dar o voluntário. Voltando que forçado a gente não vai fazer nunca, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com forçado. A gente não recomenda por conta dos riscos de pneumonia aspirativa. Tá? Às vezes a gente acaba fazendo. E aí, então, mas não é para fazer, tá? E aí existe a parenteral, a enteral e a parenteral. A parenteral é dieta na veia diretamente, mas é bastante arriscada, porque a gente primeiro tem que fazer o intestino funcionar. A microbiota, as bactérias do intestino, eles precisam voltar e a absorção tem que ser por via intestinal. E a gente tem o risco de contaminação dessa dieta parenteral. Antigamente se fazia mais. Eu já fiz muito dieta parenteral, que a gente dá, por exemplo, os lipídios, os aminoácidos, né, os ácidos graxos aminoácidos já quebrados, digeridos, né, todos eles em pedacinhos na veia direto, essa alimentação. Mas hoje em dia a gente não preconiza tanto. A gente faz quando não tem outra via, quando o paciente é totalmente moribundo e a gente precisa fazer de alguma forma, mas sempre que tiver o intestino funcionando, a gente tem que usar. Tá? Então, acho que fica isso para a gente tentar trazer essa informação, tá bom? E aqui estão alguns exemplos de sondas. Vocês têm costume de fazer a sonda nasoesofágica? Sonda nasoesofágica, eu amo. É claro que a gente tem que tomar um cuidado, né? Tem que cuidar do gato também, porque ele pode estressar quando a gente coloca. Mas, normalmente, eu falo que, assim, os humanos, normalmente, colocam sonda nasoesofágica quando ele está no final da vida. No nosso caso, na veterinária, não. A gente coloca para ele ficar bem, né? Não é para cuidado paliativo, igual na medicina humana. Na medicina veterinária, a gente faz por pouco tempo, e quantas vezes eu coloquei sonda e não, antes de 5 dias, o animal já estava com alimentação voluntária. Então, realmente é muito importante usar uma dieta líquida específica, dá para ser feita, eu sei que vocês não têm a Recover, que é um alimento específico da Royal Canin, mas dá para se formular, né? Às vezes vocês têm disponíveis. Caso vocês precisem de uma... Eu posso tentar ver com o pessoal do Serviço de Nutrição de Jaboticabal para tentar achar uma fórmula para vocês. Por favor. Talvez, eu não sei se tem os mesmos ingredientes, mas a gente pode tentar alguma coisa assim. Eu posso perguntar para eles, eu vou anotar, quem sabe, já que vocês não têm a Recover. Mas a partir da sonda a sonda esofágica, a gente já pode alimentar com o nosso alimento normal. O que eu recomendo? Sempre o alimento mais proteico possível, com mais proteína e gordura possível. Alguém aqui me dá um exemplo de um alimento, um tipo de alimento cheio de proteína e cheio de gordura? Ovo? Oi? Ovo, abacate? Também, mas de um alimento completo, que é o melhor, né? O alimento mais completo, a ração, né? O melhor de ração é uma ração para filhotes. Canja de frango. Canja de frango, mas vamos pensando para colocar na sonda o ideal é a gente sempre tentar colocar o alimento mais completo e balanceado possível, tá? Não somente um ovo ou uma canja que não é completo e balanceado. O ideal é a gente, se ele não... A canja poderia ser alimentação voluntária se ele gostar. Mas o nosso intuito é sempre prover vitaminas, minerais, ácidos graxos essenciais, como ômega 3, ômega 6, os aminoácidos essenciais. Então, para a gente prover uma dieta completa para ele,
mesmo sendo em poucas quantidades, a gente vai aumentando esse aporte calórico, a ração é a melhor opção, tá? E como que a gente faz na sonda? A partir da sonda de esofagostomia, que eu coloco, né, no esôfago, eu posso molhar ela com água quente, aí eu deixo ela agir, então eu também calculo a ingestão hídrica desse paciente, porque animal também desidratado, eu tenho que tomar muito cuidado para alimentar, porque eu posso causar uma hiperfusão local e também é perigoso, então eu preciso hidratar também esse animal primeiro. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse paciente, então esse alimento eu vou calcular a quantidade em gramas do alimento seco, coloco a água, aí eu deixo ficar uma papa, bato no liquidificador, se não for um alimento que eu consiga que tenha uma reidratação, como o Mother e Baby Dog Starter, tem a reidratação, mas esse é um alimento ótimo para dar, porque ele tem bastante proteína e bastante gordura. Porque nesse momento eu quero, lembra da desnutrição calórico-proteica, preciso dar proteína e gordura. A gordura tem 2,5 vezes mais quilocalorias do que uma proteína, do que um carboidrato. Gordura é extremamente importante nesse caso, com exceção de paciente que tem alguma doença limitante, uma doença renal crônica, por exemplo, uma encefalopatia hepática, que eu tenho uma doença limitante à proteína. Fora isso, esses pacientes precisam receber muita e muita proteína, tá? E aí eu bato no liquidificador, depois eu vou peneirar para tirar todos os resquícios que podem entupir a sonda. Aí eu coloco a água via seringa devagar, umas 6 vezes por dia, numa quantidade de ml muito pouco, 5 ml por quilo, 10 ml por quilo por vez. E aí depois no final, aí eu coloco o alimento devagar para ele, então tem que ter paciência aos poucos, e no final eu vou colocar água para limpar essa sonda também, no final, para não entupir a sonda. E eu deixo a sonda de esofagostomia lá, que pode ficar muito tempo. Então, para mim, é a melhor sonda de todas. A de gastro ou a de jejunostomia é só em casos que realmente o esôfago ou o estômago não está funcionante. Fora isso, gente, pensa na de esôfago ou na naso, quando for uma coisa muito simples. Mas qualquer animal que for para uma anestesia, seja qual motivo, ele tem que fazer, por exemplo, um gato, ele tem que fazer uma cirurgia ortopédica, ele tem que fazer, sei lá, alguma coisa que por algum motivo, ele é um paciente crítico, mas eu preciso anestesiá-lo para fazer um ultrassom, um raio-x, é um paciente que eu vou ter que anestesiar. Coloca a sonda esofágica. Na dúvida, coloquem sonda esofágica, porque se acontecer alguma coisa com esse paciente, ele vai ter uma fonte de alimentação, tá? Então, é sempre bom a gente pensar na sonda esofágica como uma das primeiras opções nossas. Pode Doutora, falar, Ione. nós temos, o conceito de sonda é uma batalha para ensinar e explicar às pessoas que tem que pôr sonda, não conta, não come, põe sonda. Dificuldade que nós temos sentido. Não é só nos gatos. Um cachorro, um parvovirótico, qualquer paciente hospitalizado tem que ter o aporte nutricional. E se as células não tiverem energia, não vão usar os medicamentos, não vão trabalhar as moléculas. Nós não temos facilidade. O que é a teoria, é a teoria. Agora, nós, na nossa prática, aqui no nosso internamento, pôr as sondas aos cachorros, aos parvoviróticos, à gastrointestinal, pronto, de origem viral, tem sido muito mais complicado. Então, sim, eles são alimentados, mas é com seringa. Ainda não morreu nenhum de pneumonia de aspiração, mas eu entendo perfeitamente a cautela que nos está a pedir. Agora, na prática, eles tiram ou espirram, os cachorros são mais... Então, como é que nós podemos contornar isso? Porque nós temos as sondas, nós sabemos que as temos que pôr, é mais fácil, facilita a vida, eu ponho, dou com a seringa, não tenho que estar a dar pela boca, mas na prática... Os nossos enfermeiros não conseguem, e o cão tira, o cão espirra, o gato é diferente. Como é que podemos fazer? No caso, você está falando de convencer as pessoas a colocar sonda. Não, eu, no meu internamento, eu tento pôr a sonda, mas eles não toleram. Será que mas e a sonda esofágica? Não, num cão nasal. Internamento. Não, a nasal, mas a esofágica, vocês não colocam? Podemos pôr, se for necessário, sim. Mas... Porque a sonda esofágica é a melhor opção, até mais do que a naso. A naso, para não tirar, eu coloco o colar elisabetano, né, aquele colar assim, aquele... Como não no sei gato. como que chama.
E aí eu colo com aquelas colas Sim, isso específicas para segurar, né? E aí eu coloco por trás do colar aqui para poder alimentar. Mas eles começam a espirrar, eles tiram. Por quê? Porque é uma alimentação que dura só no máximo 5 dias por isso. Não é que a sonda ela estraga, mas é que o animal tira. Por isso que ela dura pouco. Mas por isso que assim, só que assim, se a gente fizer uma conta de quanto de alimento da alimentação forçada a gente consegue dar mesmo, porque muito vai para fora, né? Muito eles, né? Então, quantos de calorias a gente não consegue nem ter a gente não consegue nem cuidar, ver o quanto que ele come, ele se alimenta. E na esofágica eu tenho todo o controle. Então, assim, a gente tem que, aos poucos, instituir a rotina da sonda esofágica, principalmente começando com os animais que, por algum motivo, já vão passar por anestesia. Isso já ajuda. Então, passou por anestesia, já coloca a sonda. Porque você vai, tipo, claro que não vai ser isso uma castração, né, gente? Mas é um paciente que realmente, você percebe que ele tem chance de ele não comer, porque ele pode passar a sonda, ele pode continuar se alimentando oralmente. A sonda não impede de a gente dar alimentação voluntária. Tanto que a gente só tira a sonda quando ele tá conseguindo se alimentar 100% via oral. A sonda pode ficar esofágica. A gente tem que tomar muito cuidado com a incisão, fazer um curativo, fazer uma limpeza, né? Com iodo no lugar da incisão, mas é a melhor opção. Então, assim, porque a forçada, tem pacientes que podem aceitar tudo, mas apesar disso, pode ser um estresse muito grande. Até gatos também é um estresse. Então, não é o melhor. Então, assim, eu entendo que às vezes faz isso na rotina, pode ser melhor que nada, mas tem que tomar cuidado, que às vezes o prejuízo do estresse é maior do que eu não consigo nem dar essa alimentação para ele. Então, assim, eu entendo que o quanto conseguir aprender a instituir a sonda esofágica e fazer um comparativo com esses pacientes, né? Ver se eles melhoram, porque daí os enfermeiros... Esofágica. A naso... A esofágica. A naso, ela tem que ser nos pacientes por pouco tempo. São pacientes que eu sei que em 5 dias, 2, 3 dias, eles já estão bons. Que é aquele motivo. Ou aquele paciente que ele está muito, muito crítico, que eu coloco a naso só o suficiente para dar tempo de colocar sonda para poder anestesiar. Sabe aquele paciente que eu não consigo, que ele chega, ele não tem a condição de ser anestesiado, de tão ruim que ele está? Então, esse paciente eu começo com a naso e aí depois eu vou para a esofágica para tentar melhorar ele. Tá? Mas, doutora, o principal exemplo que eu acho que é uma realidade que vai abraçar muitos dos colegas que estão a ouvir hoje. Um animal que entra com uma parvovirose, não é muito fácil ter o compliance do dono, dizer agora vou ter que anestesiar e vou-lhe meter um tubo para lhe furar o esófago. Eu não posso, nós temos dezenas de parvoviroses por semana, não vamos pôr... o que está a dizer é que o correto eu entendo, mas na prática é difícil de executar sonda por esofagostomia a todos os pacientes parvoviróticos que nós temos aqui. Na prática, não sei se conseguimos. Então, e a naso, daí a naso mesmo. Aí tem que ser a naso. A naso é uma luta. No cão, no gato não. Todos os gatos sem comer, nós fazemos mais de 2 dias sem comer, o gato leva sonda. Então é tentar fazer começar a tentar todos os dias oferecer essa bandeja para tentar ver essa parte de alimentação oral, com vários tipos de alimentos para ver se ele se interessa com odor algum. E aí a gente tem que lembrar que o paciente muitas vezes não come porque ele está nauseado. Então, talvez eu tenha que dar uma medicação para tirar essa náusea, para ele poder se alimentar também. Então, talvez isso pode ajudar a restabelecer essa alimentação oral, tá? Então, a gente tem que olhar essa náusea. Tenho outra dúvida, doutora. Falando da náusea, gatos que são muito peculiares na alimentação. Eu posso estar, inclusivamente, e sem querer, a induzir um condicionamento negativo, por exemplo, pela ração renal que ele tem que levar para casa ou para a urinária. Isto faz sentido? Porque ele depois associa esta ração nova tá. Para gato, vai comer em casa. Principalmente para gato, a gente nunca dá o alimento da casa durante a internação.
a gente não dá. Mesmo que seja o renal, a gente dá outro por pouco tempo, mas aí a gente e aí depois na casa a gente troca o alimento, porque sim, tem associação. Então, realmente, eu concordo plenamente com você. A gente prescreve o alimento da casa, tem que ser diferente do alimento na internação, né? Tem pacientes que aceitam o mesmo alimento, mas esse risco de aversão alimentar é algo que a gente não pode correr num paciente, por exemplo, com doença renal crônica, que eu não tenho muitas opções de alimento. Então, eu faço o controle com fluidoterapia, por exemplo, desses metabólitos, amoniacais, por exemplo, a creatinina, a ureia e outros compostos, mas com fluidoterapia, mas eu tomo cuidado, posso dar um alimento com menos proteína, menos fósforo, né, que é o caso, mas eu não vou me preocupar, eu não posso dar esse mesmo alimento para eu oferecer para ele, porque isso eu tenho uma arma a menos dentro da casa do dono, né? Então eu concordo com você, Ione. Doutora, uma questão. Aqui, pelo menos eu particularmente, tenho dificuldade. Das vezes que ponderei pôr sonda, principalmente a nasogástrica, sobre o tipo de alimento. Eu não sei se a doutora falou, entretanto, mas chegou aqui um cliente e eu tive de parar um bocadinho para o atender, e eu percebi que estavam a falar de alimento, não sei se falaram nessa parte e eu é que perdi, mas eu não tenho alimento nenhum específico para sonda. Quando estava em Portugal usávamos, efetivamente, aqui não tenho, nunca tivemos acesso a um alimento desses. Tive uma vez de uma gata porque a dona trouxe de fora, e era o alimento que eu usava com a sonda, efetivamente. Fora isso, é outros problemas que eu penso. Quando eu penso em pôr uma sonda, além da parte prática de convencer um dono a pôr uma sonda num animal que para ele está a morrer, 2, os custos associados a isso, porque muitas vezes, mesmo para a medicação, eu tenho clientes que têm dificuldades nos custos associados ao internamento de um animal crítico, e nós já temos de cortar tudo aquilo que nós podemos imaginar que dá para cortar ou fazer orçamentos para cada 2, 3 dias no máximo e ir gerindo para ver quando é que dá, até onde é que dá para o dono, e depois ainda termos, lá está, ou oferecer uma série de alimentos, que acaba aí mais um custo para o dono, ou então a termos de arranjar algum alimento que se consiga adaptar para conseguirmos fazer por sonda sem ela entupir e sem termos de estar a pôr uma sonda e a tirar passado pouco tempo porque temos uma sonda entupida. No Brasil, a gente usa Recovery, que é um alimento que não tem aí, que ele é a sonda a partir de frente 6, né, que para gato normalmente a gente usa o 4, né? Mas a gente consegue administrar que ela já pega na seringa. Um alimento úmido normal, se eu tiver que diluir com água, eu vou diluir muito as calorias dele, porque o alimento úmido normal, um patê, ele não é alto em calorias. Ele é diluído mesmo, a função dele é essa. Então, e ele tem gomas. Então, se eu pegar esse alimento úmido e diluir ainda mais, a quantidade de calorias que eu vou dar é muito pouca. Então, existe uma solução caseira que, antes de ter a Recovery no Brasil, a gente usava um alimento, muitos anos atrás, a gente usava uma mistura, que eu até conversei com a doutora Ione agora, que a gente usava creme de leite, extrato de soja, como se fosse o leite de soja, como fonte de proteína. A gente usava alguns aminoácidos, como arginina, taurina, que a gente consegue em ampola, né? Não era completo e balanceado, mas para uma nutrição há pouco tempo, né? E usava como se fosse um composto de farinha de arroz, de criança, eu não lembro o nome agora. Então fomos ao mesmo sítio porque o nosso nutricionista também era brasileiro. O creme de leite são as natas, para os colegas que nos estão a ouvir. Isso. A farinha, esta papa Não, de trigo, como se fosse a Cerelac, que é uma farinha láctea. Nós Isso. com um suplemento de... Pomos cloreto de potássio, juntamos com, por exemplo, com um suplemento tipo multivitamínico. Nós aqui trabalhamos com o Animastrato, que toda a gente aqui em Angola deve conhecer o Animastrato, e faz-se uma papa que vai ao liquidificador. E depois há isso, exato. É isso. Se você já tem essa receita, assim, eu até posso ver lá a receita, mas de verdade, às vezes
a formulação, como são ingredientes diferentes, né? Talvez a formulação não vai ficar, vai ser perfeita para vocês, mas eu posso ver no serviço. Mas se você já tem, Não, a ideia é isto, nós usamos isto há muitos anos e eu gostava muito de ter uma opinião. eu vou pedir. Todos nós, aliás, todos os que estão aqui a ouvir terão interesse em ter acesso. Eu vou, de novo, como vocês não têm a recovery, né, que seria o melhor, da naso seria a melhor opção. Mas eu vou ver para vocês. Agora, na sonda esofágica, então, na sonda naso, Ana, eu vou mandar para você, então, eu mando para a Ione, para a Dini, e aí ela compartilha com todos vocês essa informação. Eu vou pedir para o serviço lá, porque para ver se tem atualizada, para mandar para vocês a mais nova, porque eu já fui residente há alguns anos atrás, tá? E agora, para a sonda esofágica, a gente já dá uma ração de filhote, tá bom? A de gato é ainda até mais calórica do que a de cão, e tem mais proteína e mais gordura. Então, a gente bate ela no liquidificador, peneira e vai usar ela, tá? E a gente já aproveita e vê a quantidade de ingestão hídrica. Mais ou menos Ração, você tem a doutora, quando está a dizer ração úmida de gato ou ração seca? seca, você coloca água, você umedece até água quente, espera uns 15 minutos, bate no liquidificador, peneira, não esquece de peneirar, e depois essa papa guarda na geladeira no dia, aquece a temperatura ambiente só, e você coloca na seringa e no final você molha com água para a sonda não entupir. A ESO, tá? Sempre é esofágico. Então, assim, por isso que eu falo, esofágico é melhor, porque você consegue suprir melhor as quantidades. Então, a melhor dieta que a gente tem que dar na sonda esofágica é um alimento seco, molhado, úmido, umedecido. Se a gente dá a dieta úmida, o alimento úmido, eu vou ter que diluir, porque as gomas deixam, a função das gomas que tem lá é para endurecer. Então, eu coloco um monte de água e ele vai endurecendo, tipo, e ele vai ficar sem calorias quase. Então, não é recomendado, tá? Usar o alimento úmido nesse caso. O alimento úmido, ele serve para alimentação voluntária, que é a melhor opção, tá bom? Então, acho que vai fazer isso, tá? E aí, qualquer coisa, a gente continua conversando. Eu gosto assim. Gente, já passou muito do tempo, desculpa, eu falei que eu ia ser rápida para a Ione. E se o pessoal aí dos alunos estiverem querendo me matar, porque já estão em outro horário, eu sei que vocês já almoçaram, né? Já passou o horário do almoço. Eu não sei os veterinários profissionais, né, clínicos, porque normalmente nem almoçam direito na correria. Eu ainda vou almoçar, aqui é um pouco mais cedo. E aí, lembra de número de refeições. O que é, Ione? Não aproveitar, está aí também a doutora Áfricas, os colegas do Centro Veterinário de Luanda. Temos imensos convidados. Jean, are you there, Jean? See how many veterinarians we got together this Yeah, week. I can see. I'm very happy to see. I hope they found it good for their practice. So, we are inviting them to ask for questions. Todos os colegas, aproveitem mais este bocadinho, os últimos 5 minutos, para tirarem dúvidas com a doutora Letícia. Não tenham vergonha, usem os vossos microfones. E ótimo. E aí, gente, como eu já falei para vocês, eu não vou me estender tanto, já está acabando mesmo, mas lembra do número de refeições, principalmente tanto com sonda ou sem sonda. Os enfermeiros, né? Você trabalhar com os enfermeiros também isso. Os estagiários, né, pessoal, que aí que está com a... que tá com a professora, os estagiários também acabam ajudando a gente, né? Não sei se vocês têm estagiários, é bastante importante também, ajuda no aprendizado e nos ajuda também como clínicos. Então, tentar sempre trazer. E todo dia, principalmente se ele não estiver com náuseas, a gente tem que tentar estimular a alimentação oral. E anotar. Sempre a gente vai anotar no prontuário o quanto ele ingeriu das quantidades que a gente prescreveu, tá? Por quê? Por causa dessa mudança também, para saber se ele vomitou. Então, a gente também tem que colocar essas informações. Porque se, por exemplo, ele vomitou, ele não, ou teve algum problema, a gente tem que voltar a colocar a quantidade menor de quilocalorias. Então, aquele 1/3, 1/4 de quantidade de calorias das necessidades, volta tudo de novo, tá? Então, tá tudo bem ele não comer tudo que ele precisa, as necessidades energéticas de repouso, mas
O problema é ele não ter essa alimentação assistida e não ter nada de alimento, tá bom? Então, a gente tem que... Isso que vai ajudá-lo a fazer melhorar, tá bom? E como que tem que ser esse alimento? Eu já falei para vocês, vai ficar muito mais fácil agora. Então, alta teor de quilocalorias, que é o conteúdo energético, elevada proteína, alta digestibilidade, que é a quantidade de absorção de nutrientes, e palatabilidade, que é o quanto gostoso ele é. Quanto mais gostoso, mais chance de ele comer sozinho, voluntariamente. De novo, o creme de leite também pode ser uma opção. O alimento úmido de diferentes texturas, né? Tudo que vocês tiverem disponíveis. Eu não sei se vocês têm a versão jelly aí, a versão pedaços ao molho, a versão patê, né? Então, todas elas são importantes para oferecer para o gato. Lembrando que o gato, as texturas são muito importantes também. E que seja completo e balanceado, com adição de vitaminas e minerais. Então, o máximo possível fazer balanceado. Por exemplo, às vezes, né? Acho que teve um doutor que comentou de canja de galinha. Ela é muito, muito saborosa, em muitos casos. Só que a gente tem que tentar, o máximo possível, dar um completo e balanceado. Que a canja de galinha, por exemplo, a gente tem mais arroz e menos carne, às vezes. E, às vezes, a gente tem pouca gordura, né, nesse alimento. Então, e ele não é completo e balanceado. Então, eu posso causar, na verdade, é melhor do que nada, se for a única coisa que ele aceita, mas se ele aceitar um alimento completo, é muito melhor, tá bom? A gente vai tentando. Aqui é um exemplo de característica de um alimento da internação. Se vocês olharem, é muita proteína, muita gordura e pouco carboidrato e pouca fibra. Tirando alguns casos que eu falei para vocês, que eu tenho algum problema gastrointestinal, ou algum problema... Eu tenho, por exemplo, uma doença renal crônica, como eu falei, uma encefalopatia hepática, que eu tenho que controlar essas proteínas. Esse aqui poderia ser um alimento normal. Por que eu falei que a gordura é importante? Porque é dela que vem 2,5 vezes mais calorias do que a proteína e do que o carboidrato. A fibra, neste caso, é menos importante para a gente, é importante para o intestino, então eu preciso ter fibra fermentável, por exemplo, que vai ajudar as bactérias do intestino, dependendo do caso, mas eu não preciso ter uma quantidade gigante de fibra. Por exemplo, um alimento para cães obesos, nesse momento, não é interessante, mesmo que ele seja obeso, igual a gente falou, né? Mas ele está num momento crítico da vida dele, e com bastante quilocalorias por grama, tá? Por isso que eu falei para vocês, um alimento bom para este momento é, por exemplo, o Recover, que vocês não têm aí, mas um alimento para filhotes de cães ou de gatos. Com Mother and Baby Dog, o Starter, pode ser uma excelente opção, mesmo que o paciente não seja um filhote, tá? Então, pode ser uma opção até pacientes adultos, idosos, que não sofrem de uma doença limitante, né? Nesse caso, como eu comentei com vocês, é uma opção, sim, porque eu vou ter muita e muita proteína. Eu fazia isso também no serviço de nutrição na época. Na época não tinha esse tipo de alimento específico, então a gente dava alimento para filhote, tá? E o mini, normalmente, tem mais proteína e mais gorduras do que o médio, do que o gigante, do que o grande, tá? O mini, normalmente, é o melhor ainda, tá? Então, pode ser uma opção para vocês, com certeza. E é mais gostoso, né? A starter era o ideal. A starter. O puppy extra small, que nós também podemos triturar. Ou seja, se eu não conseguisse fazer a nossa papa, nós chamamos papa nutritiva caseira, podíamos trabalhar com as rações puppy, starter ou mini. Doutora Ana, pode ser uma opção. Pode. Não é? Tirando para a sonda naso, que eu não consigo por conta do calibre, mas para esofágico ou via oral, sim, é a melhor opção. Tá? Ração do dia a dia do internamento pode ser uma boa opção. Pode ser, normalmente é o alimento de internamento. Utilizado em alimento de internamento. É uma ótima opção, sim. Para cães adultos abaixo de peso, eu normalmente já recomendo muitas vezes ração de filhote durante 1-2 meses e depois então volta a de adulto. Perfeito. Perfeito, eu faria igual você, eu acho que, Ana, você está corretíssima. Para ele, esse período de convalescência, que a gente chama, que ele tem que recuperar essa massa muscular,
eu preciso cuidar também para ele ganhar mais peso com massa muscular, né? Não gordura. Então, eu também faria igual você, Ana. E aí, pessoal, aqui alguns exemplos de tipos de alimentos, né? Então, a gente tem que tentar trazer. Por isso que eu falei para vocês que na alimentação oral voluntária, o alimento úmido, sim, é uma excelente opção, tá? O alimento seco, ele é importante nesses casos que eu falei para você, ele pode ser o alimento base da internação, mas o alimento úmido, ele é muito mais palatável. Então, ele muitas vezes é mais aceito. Às vezes, a gente tem que até pedir para o enfermeiro dar uma aquecida nesse alimento, não muito, mas isso pode ajudar. Eu falei para vocês que a nata, né, o creme de leite, a nata, né? A nata é uma opção também para ser colocado, para ajudar. Você tira o completo e balanceado, mas nesse momento que o paciente é crítico, dá para a gente incluir também, eu tenho mais calorias da nata, então vale a pena a gente colocar também. Então, de novo, olha aqui o que a Ione falou. Se cuidar, importante opção para casos de aversão e neofobia alimentar. Às vezes, para casa ele vai com seco e dentro do internamento ele fica com úmido em alguns casos. Pode ser uma opção também, tá bom? E aí, por último, mas não menos importante, é essa condução do programa nutricional, que é esse acompanhamento, que a gente já falou um pouquinho. Todos os dias, então, a gente vai fazer o score de condição corporal, vai avaliar as fezes, vai avaliar se tem vômito, vai avaliar o score de massa muscular, o peso, e vai anotar. E vai também anotar a quantidade de ingestão, tá? Então, o enfermeiro ou o clínico responsável tem que anotar também o quanto ele se alimenta. Então, esse é um ponto que nós precisamos cuidar muito, tá? Não é simplesmente a gente prescrever essa alimentação. Medicamento, a gente não tem que fazer isso, certo? Na medicação, quando a gente está mandando para casa, a gente tem que começar a retirar essas medicações, né? Para ver se ele começa a se alimentar, começa a tirar aos poucos as medicações, para quando mandar para casa, tentar o mínimo possível ter medicamento para o dono fazer. A alimentação é o contrário, a gente tentar o máximo possível já tentar ter essa alimentação o mais completa possível, né? O mais voluntária possível para isso. E como citou muito dos parvoviróticos, né? É um caso muito importante, as doenças virais, principalmente em cães. Então, a gente precisa, sim, ter esse cuidado, porque antigamente falava-se que um animal que vomitava muito, ele não podia comer, tinha que ficar em jejum. Hoje em dia, não. Hoje em dia, mesmo com vômito, então a gente tem que tomar cuidado, de novo, aos pouquinhos, tentar, mas um animal que está com vômito, diarreia, um animal que é um parvovirótico, ele tem que se alimentar. Não é mais jejum que é o recomendado, tá? Outra dúvida. Pode falar, Ione. Pronto, falou do vômito. Trabalhamos com ondastrona, trabalhamos com Serenia, a metalcopramida é o mais fácil e mais acessível. Embora exista a Serenia já à disposição no mercado, a Serenia é uma Maropitan, para os colegas que não estão familiarizados com o produto, tem ação central. A aplicação de sonda no animal que vomita dá-nos muita dor de cabeça, falando de cães. Porque ela Claro, o que eu vi, o que fazia nos neonatos, pôr a sonda esofágica... Oral. Oral, exato. É orogástrica, né? A gente usa a orogástrica em insulina neonato. E depois dá a comida. Mas no animal de 3 quilos, de 5 quilos, num parvovirótico, que continua a vomitar, eu também não consigo obrigá-lo a ter uma sonda nasal. Não, porque volta. Não dá. A sonda... Eu já tive casos de um cão que ele vomitou e a sonda foi parar na boca. Então, a sonda fez assim. Pois. Então, tive que tirar. Por quê? Porque ele vomitou a sonda. E aí, a sonda ficou no nariz e na boca. Eu dou Serenia intravenoso e continuo a forçar a alimentação com seringa oral. Tem que tomar cuidado com isso. Mas se for a única opção de vocês, eu não vou falar que vocês estão certos ou errados. Pelo contrário, é o que vocês conseguem fazer e o que está dando certo para vocês. Muitas vezes, a nossa prática é extremamente importante, né? De novo, se a gente puder colocar sonda nesses animais, seria ótimo, sonda esofágica. Mas eu entendo por conta de vários fatores que esse animal, a gente tem essa dificuldade, tá?
Mas aí a naso a gente pode tirar e colocar de novo, dá muito trabalho, né? Na verdade, é assim, quando ele começa a melhorar, fica mais difícil, né? Quanto melhor o cão, mais difícil colocar uma sonda naso. O gato também, né? Então, isso é bom. Quer dizer que ele talvez possa comer. Mas é tentar trazer essas alimentações diferentes para ele, essa bandeja com alimentos, para tentar trazer esse alimento oral. Mas se o forçado para vocês é a única opção neste caso, então é o que tem que fazer, né? A gente tem que alimentá-lo mesmo, tá? Mas eu entendo a dificuldade de trabalhar na teoria e na prática também, tá? Eu tenho uma dúvida aí, posso? Claro. Doutora Ione falou, tinha usado bastante a onda cetrona e a metoclopramida, né? Mas o outro não percebi bem. Na verdade, qual? O Sénia é Maropitam, portanto é um fármaco de ação. Sénia Merapitam. Exato, já se consegue encontrar em Luanda. Em farmácias? Nós podemos partilhar o fornecedor depois, doutor. Tá bem, obrigado. Tá. É bom essa troca, né? Eu acho muito importante. Doutora, uma coisa, peço desculpa. Imagina. Também ainda estou com a doutora Ione nos parvoviróticos com vômitos agudos, que nós não conseguimos. Eu já tive pacientes que, mesmo a fazer serénia, quase tudo ao mesmo tempo, a pessoa já desesperada. Mesmo assim, eles continuam a vomitar tipo, quase de hora em hora, se for preciso. Ou de 2 em 2 horas, vá. E normalmente eu tento dar-lhes comida assim que consigo, ou assim que eles começam a tolerar, eu tento começar a dar alimento, até porque já trabalhei em sítios em que estava a ver os animais, quando cheguei para a consulta, em que os animais estavam a morrer de subnutrição e já não da doença. Eu dizia, vocês estão a matar o animal porque vocês não estão a dar comida, não é pela doença em si, esse animal tem de comer, não podemos ter um animal 5 dias internado sem comer, é impossível, claro que vai morrer. Mas nesses casos em que nós depois, é suposto nós darmos, depois do animal vomitar, um tempo de jejum. Pelo menos sempre isso. Como é que nós conseguimos gerir esses animais que estão com vômitos agudos a vomitar de 2 em 2 ou 3 em 3 horas, quando ainda temos de respeitar os períodos de jejum pós-vômito? Tem um professor que chama Rodrigo Rabelo, daqui do Brasil, e ele tem uma técnica, eu nunca usei, mas ele fala de uma técnica que pode ajudar. Ele coloca a sonda naso e ele faz aspiração do líquido estomacal. Ele faz, assim, ele vê, em vez de a gente só alimentar, ele também avalia o quanto sai. Então, ele coloca uma sonda nasogástrica e ele avalia também a retirada desse líquido, porque isso ajuda a diminuir essa náusea, ajuda a tirar esse conteúdo que, às vezes, eu tenho esse líquido no estômago, que é pelo metabolismo dele, eu não consigo excretar, né, porque eu tenho um excesso de líquido, então ele tira esse líquido primeiro, depois, aos poucos, ele vai alimentando esse animal. Bem aos poucos mesmo. Esse é um animal que ele vai ficar com 1/4 da quantidade diária por muito tempo, né? Porque ele não consegue aumentar mais. Então, porque ele continua vomitando. Então, eu tenho que dar uma quantidade muito, muito pouco para ele, tá? E aí, pode ser uma opção. Eu confesso que Letícia, nunca fiz, mas é algo que ele faz, dá para tentar procurar artigos dele, pesquisa dele. Esse material que eu vou mandar para vocês é dele, ele comenta um pouquinho sobre isso, mas não tanto nesse trabalho, mas pode ser uma opção. Antes de alimentar, você também tirar esse líquido estomacal para você avaliar, né, a quantidade desse líquido também, como que tá, e aí o animal também ele consegue se alimentar melhor. Tá? Mas também é uma quantidade muito pouco, e eu reduzo esse desconforto. Ana, eu não consigo trazer para você a minha experiência de fazer isso, tá? Porque realmente eu não fiz, mas ele tem estudos, assim, então pode ser uma opção para você. Já que a gente está pensando também na prática, se você se sentir à vontade de testar isso também, eu ia ficar muito feliz se eu soubesse o seu retorno depois, se eu tivesse um retorno,
para saber se isso também é algo que ele faz. Ele é um profissional muito, muito experiente e muito bem conceituado dentro do Brasil, tá? Então, e ele faz esse trabalho. Então, pode ser uma opção também, tá? Então, eu posso te dar depois o nome dele, chama Rodrigo Rabelo. É fácil de conseguir o nome dele. E talvez você possa também pegar materiais dele, e o material que eu vou mandar é dele, que eu vou mandar para vocês. O doutor Então, Rubem, pode ser que pode ajudar, tá? Mas eu confesso, de novo, que não é algo que eu tenho prática para falar para vocês, façam que dá certo. Mas ele faz e dá certo. Então, assim, eu confio no trabalho dele. Então, talvez possa ser uma opção para vocês. Tentar fazer a retirada desse líquido primeiro, para depois tentar alimentar. o doutor Rodrigo tem participado em alguns congressos em Portugal, como há também esta ajuda da língua portuguesa. Ele é Então, muito bom. Ele tem bastante experiência. E ele é muito... Ele é um palestrante, fala muito bem. Na semana passada, eu estava numa palestra dele, inclusive, falando. Então, ele falou sobre isso. Então, por isso que eu estou... Como eu estou aqui para trazer também para vocês não só a teoria, mas a prática do meu conhecimento, então, por isso que eu estou falando para vocês que eu nunca usei. Mas não é uma coisa... Talvez é uma coisa que vocês podem tentar. Já que vocês têm tantos pacientes, né, com parvovirose, a gente tenta de tudo, né? O que a gente quer fazer é salvá-los, então pode ser realmente uma opção, tá? Ana, eu quero saber, viu? Depois eu vou colocar a Dini, se puder depois, alguém, o Ione, colocar meu e-mail. Dini, if you can put my email in the chat box, please, yes, in the please. chat. Yeah, sure. Isso, aí vocês podem me mandar também, fiquem à vontade, pessoal. Então, para finalizar, vamos avaliar o animal, vamos avaliar a dieta e vamos avaliar esse manejo. Tudo que a gente já falou hoje, nada de novo do que a gente falou. E essa reavaliação constante, tá? E, por último, mas não menos importante, eu tenho esse material para vocês. Eu quero mandar para... Eu vou mandar o link, eu vou colocar o link para vocês no chat também. Dá para pegar o celular e ver o QR Code, mas eu vou mandar no link para vocês também. E é isso, pessoal, que eu tinha para falar com vocês hoje. Doutora Letícia, muito obrigada. Este é um tema que eu acho que as pessoas nós às vezes não damos valor à importância da nutrição e à diferença que pode fazer na nossa hospitalização, não é? E no nosso internamento, para não falar da informação que nós podemos partilhar diretamente com o tutor que está na consulta, não é? Então, por isso é que optámos por tentar procurar, porque isto transparece um bocadinho das nossas dificuldades no dia-a-dia de internamento, ok? Não é só ter o melhor medicamento, o melhor fármaco, não é só ter melhor equipamento, nós podemos com o pouco, e isto é importante para todos os colegas que nos estão a ouvir, e eu espero que me estejam a ouvir bem, porque eu mudei de instalações entretanto, já não estou com o microfone, nós com pouco podemos fazer muito melhor e às vezes nem temos noção. Não precisamos, as sondas não são equipamento caro, mas temos que aprender a colocá-las, não é? A alimentação, já falámos aqui sobre 1, 2, 3 hipóteses diferentes. Nós não temos a ração recovery da Royal Canin, mas nós podemos fazer alimentação caseira ou podemos trabalhar com a ração de filhotes e vai fazer toda a diferença. E falámos aqui mais do que uma vez numa patologia que é uma dor de cabeça de todos os dias da nossa realidade aqui, é das piores frustrações, é uma batalha muito ingrata e eu acho que todos vão saber reconhecer isto, todos que trabalham com pequenos animais. Portanto, há pequenas coisas, pequenas rotinas, pequenos bons vícios que nós podemos adotar e que conseguimos fazer com as condições que temos aqui. Conseguimos sim, é só querer, é só tentar, não é? Sim. Perfeito. É isso mesmo, né? Eu acho que às vezes a gente reclama porque é muito pesado o nosso trabalho, é muita coisa que a gente tem que cuidar, não é fácil cuidar de animais, eu acho que a parte
psicológica também, a gente acaba sendo muito afetado, né, com tudo que acontece. Às vezes a gente quer fazer muito, mas o dono não quer fazer, não pode fazer ou não quer, e a gente às vezes se sente frustrado com isso, mas muitas vezes com o que a gente tem disponível, a gente tem que fazer o melhor que a gente dá, né? Então é isso que a gente tem que tentar, né? Então, a Ione falou muito bem. Eu entendo que como a dificuldade mesmo do paciente crítico na prática, comparado com a teoria, e espero que o que a gente conversou hoje ajude a trazer ainda mais informações, a pensar um pouco no que a gente falou no início, né? Se o paciente ele vai se melhorar para se alimentar ou se ele vai se alimentar para melhorar, né? Eu acho que isso que é a mensagem mesmo que a gente tem que deixar no final. Jean, is there anything that you would like us to translate to the students and to the veterinary doctors that you are seeing today? This is amazing. It is. I'm so happy. I just want to say thank you to Dr. Africa and to all the vets and vet interns for coming. I think Letitia has left her email, so you can email her, or you can email me. And as always, Royal Canin is always happy to support the vet community with education, with tools and materials. I hope that's not too much, but yes, that's it. Thank you. That's all I want to say. Thank you so much. And thank you to you, Letitia, for your time. I really appreciate it. Thank you so much. A gente podia tirar uma foto, né? Depois. Nós depois vamos mandar as fotos. Nós também temos uma palavrinha a dar. Foi uma aula excelente. Aliás, neste programa, cada aula é melhor que a outra, então isso atiça muito a nossa curiosidade. Já estávamos aqui a conversar, quando é que será a próxima? Eu disse, a próxima tem que ser possivelmente no próximo mês, porque estamos ainda bem ávidos em conhecimento. Foram coisas muito boas, muitas delas eles apenas sabiam assim vagamente, e como a professora Letícia, né? Foi muito pontual em tratar dos assuntos, com uma linguagem bem leve, muito compreensível. Então, nós só temos a agradecer, doutora Ione, a ti, o teu esforço que tu tens feito por nós, para melhorar as nossas condições. Nós aqui também estamos na luta, estamos na batalha. Eu vou mandar as fotos da nova sala que a faculdade formou, com todas as condições. Acabaram agora aqueles assistirmos às aulas no telefone, não sei se lembra dessa fase. Hoje já temos uma sala com todos os dispositivos ativos, esquecemos dos nossos telefones, é apenas pôr o link e as coisas começam a decorrer. Também, desde que nós começamos a ter essas aulas, também estamos a conseguir muitos avanços. Um deles é o processo que está em andamento do Erasmo. Muito obrigada, doutora Ione. E que a doutora Letícia, esperamos nos ver mais vezes. E acho que hoje só foi o começo, porque nós queremos muito mais saber, sobretudo, dessa parte da alimentação, porque, afinal de contas, tudo passa pela alimentação. A saúde, a doença, tudo passa por uma boa nutrição. Então, muito obrigada. Quero agradecer também à doutora Jana, que está conosco também desde o começo. Eu lembro-me que no início, na primeira aula, ela esteve conosco na aula de abertura. Então, vê-la hoje também é muito bom. E nós estamos aqui sempre dispostos à espera de vocês, do vosso alô. E as condições aqui nós sempre vamos tentar buscar. E foi muito bom, meninos. Vamos nos despedir com o que nós aprendemos hoje. Vamos? Muito obrigada. Muito obrigada a todos os colegas, a todos os que assistiram. Passem a palavra, colegas. Esta é uma ajuda que nós estamos a aproveitar. Eu hoje estou aqui não em nome do Centro Veterinário de Luanda, mas em nome da Vetify, que é a representante oficial da marca Royal Canin. A Royal Canin é que nos traz os professores. Então, enquanto nós quisermos continuar a aprender, a Royal Canin vai estar aqui para nos ajudar. A Vetify está aqui para apoiar a Royal Canin. Falem connosco, falem com a professora África, falem comigo. Já temos um grupo do WhatsApp, partilhem, perguntem, ok? Não tenham vergonha e vamos fazer força para continuar a reunir condições para fazermos mais destas palestras, está bem? São todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela vossa presença
Doutora Letícia, muito, muito obrigada. Espero que consigamos repetir esta experiência, ok? Já percebeu o valor que tem para nós. Não sei se já percebeu a importância que isto tem para nós. As pessoas não têm acesso a congressos, não têm acesso a formações assim. Então, nós vamos aproveitar e vamos fazer tudo o que podemos ensinar. Está bem? Muito obrigada novamente, agradeço a todos vocês. Eu fico muito feliz de vocês, inclusive, estarem com as câmeras ligadas. Eu brinquei com a Ione que no Brasil o pessoal tem mania de deixar toda a câmera desligada e a gente fala para o computador, não fala para as pessoas. E isso também eu acho lindo, assim, tipo, de vocês também colocarem essa câmera ligada, porque eu acho muito respeitoso mesmo. Eu sei que às vezes a gente não consegue, está no dia a dia, atende um caso, volta, mas eu fico muito feliz de estar aqui, de vocês fazerem perguntas no meio também, que isso deixa mais interativo. Eu amei essa troca, porque para mim foi muito mais uma troca. E muito, muito obrigada, professora, a Dini, a Ione e todos vocês que estiveram comigo hoje. Obrigada, então. Uma boa tarde. Disponham, está bem? Até à próxima. Fiquem atentos que nós vamos publicitar as nossas formações, as novas, está bem? Com licença, então. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you, Leticia. Thank you, Dr. Africa. Aqui também, fiquem bem. Tchau. Dr. África. Estou no beat, doutor. Quem mais está ali? Tá aqui um técnico. Oh, tchau. Tchau. Vamos já todo mundo falar. Thanks, Leticia. I think you can leave if you want. We can talk later. Okay. Thank you. Yeah, Thank you. If you need something, write me. Yes, of course. Yes. Thank you so much again. I appreciate it. Yes, maybe you don't understand a lot. No, but, not much, but I see that I'm improving. Perfect. You need to learn a little bit more Portuguese, but it's a way to learn. Yes, it is. So thank you so much, and we shall talk can. more. And thank you, Ion. I really appreciate it, and everyone who joined. Thank you. I have to go, so bye. Bye. Doutora Letícia, obrigada. Vá. Vamos desligar, meninos. Muito prazer aos novos e aos antigos. Venham sempre, ok? Perguntem, passem a palavra a outros colegas, está bem? Estou muito, muito feliz por ver aqui tantas caras novas. Beijinhos, doutora África. Muito obrigada por tudo. Beijinhos. Tchau. Mande-nos as fotos. Queremos fotos.